Olá a todas, olá a todos, sejam muito bem-vindos em mais uma live do Danilo Bifone. Sempre aos sábados, às 13 horas, eu, Danilo Bifone, recebo pessoas que desempenham um papel relevante para a cidade de São Paulo. O meu convidado de hoje dispensa apresentações. Ele é Daniel Cabaleiro, artista plástico, idealizador do Cerrado Infinito e também do movimento Descolonization. Eu gostaria de deixar claro que se você está chegando agora na live do Danilo Bifone, faça o seguinte: curta a nossa página, curta a live, compartilhe a sua live, compartilhe na sua página, para que seus amigos tenham a oportunidade de ouvir os ensinamentos desse mestre, que é o Daniel Cabaleiro. E se você perdeu, não tem problema. Amanhã mesmo estará disponível no nosso canal Danilo Bifone do YouTube. É só se inscrever no canal e ativar o sininho, que você vai ter acesso a essa e as outras lives que já rolaram aqui no nosso canal. Seja muito bem-vindo, Daniel. E vamos lá, Daniel. Como é que foi essa história? Como você se tornou artista plástico, rapaz? Eu, na minha adolescência, um dia falei para minha mãe que seria artista plástico e não iria mais para a escola. Ela me deu um tapão, me mandou para a escola e isso frustrou meus dons artísticos. Eu queria saber como foi para sua família. Você um dia virou e falou: mãe, eu vou virar artista plástico. Conta essa história aí para gente. A minha mãe me incentivou a desenhar desde pequeno. Nada muito além disso, assim. Foi rolando. Eu não sei muito explicar uma cronologia de coisas. Teve uma época que eu fazia história em quadrinhos e depois comecei a fazer trabalhos de desenho em parede, meio que um tipo de grafite, vamos chamar assim. Certo. E a partir daí comecei a fazer instalações, aí virei artista, sei lá. Aí comecei a me ocupar disso, né? Não é uma coisa que eu planejei também. E foi acontecendo, até que chegou uma hora que era a atividade principal. A maior parte do tempo eu estava fazendo isso, né? E eu percebo, Daniel, que você tem um viés muito voltado para o meio ambiente, né? Eu já tive nas suas exposições, tive a oportunidade de participar das suas exposições, e todas elas têm um viés voltado para o meio ambiente. Você sempre teve esse meio ambiente na sua vida? Como é que foi essa história? Ou você, quando fazia história em quadrinhos, você tinha outros temas? Não, sempre foi o mesmo tema. O tema é a cidade, os territórios da cidade, a relação entre a parte urbana e a natureza, né? Por exemplo, para começar o projeto do Cerrado Infinito, antes dele, eu sempre gostei de natureza, de plantas, de animais, de cachoeira, essas coisas, apesar de ser uma pessoa muito urbana, na verdade, né? Certo. Bem urbana. E aí, num determinado momento da produção de trabalhos que eu estava fazendo, eu comecei a investigar onde existiria natureza em São Paulo. Onde seria possível ter uma natureza, um território selvagem ainda dentro da cidade. E não sei o que as pessoas acham em geral dessa pergunta que eu me fiz, mas não é fácil, né? A gente usou toda a área que tinha aqui e transformou em concreto, né? Se a gente olhar aqui atrás de mim, ó, não sei se dá para ver, né? É isso que São Paulo se transformou, né? Prédios, né? Ruas, avenidas, e a gente ocupou todos os espaços. E hoje não existe natureza em São Paulo. O que existe são plantas que a gente utiliza funcionalmente para serviços ambientais na cidade, tipo refrescar, silêncio, alguma atividade biológica, né? Tem animais, pássaros, abelhas, borboletas, uma série de animais que coabitam a cidade com a gente, né?
mas a vegetação nativa, selvagem, ela foi erradicada, ela foi eliminada. E aí eu comecei a ir em terrenos baldios e passar um tempo em terrenos baldios, porque eu achei que os terrenos baldios são justamente os lugares que a gente não cuida. Eles não são jardins, eles são o contrário de um jardim, né? E falei, a única possibilidade de uma selva em São Paulo estaria nos terrenos baldios, né? E aí neles eu comecei a encontrar dois tipos de vegetação. Uma vegetação mais agressiva, que são espécies exóticas, que vêm de outros países, que é a maioria da vegetação de São Paulo, e outra vegetação mais bem resolvida, vamos dizer assim, mais calma, que é a vegetação que existia aqui antes e que era plantas de campo, plantas de capins, né, arbustos. E aí fui estudando até chegar na ideia do cerrado, dos campos de Piratininga, e entender um pouco do passado de São Paulo, a natureza de São Paulo. Aí você vai me perguntar, e a Mata Atlântica, essas coisas? Claro que ela também existe, ela faz parte, né? A Serra da Cantareira, toda a parte sul de São Paulo, né? A Serra o Pico do Jaraguá, por exemplo, né? E outros pontos, pequenos pontos que sobraram. Mas a cidade ela cresceu em cima de uma grande área de cerrado, que era mais da metade da cidade. Essa área foi totalmente exterminada e acabou. Enfim, e a partir dessas constatações tal, que eu fui me encantando por esse projeto assim de entender essa paisagem que desapareceu. E aí, um longo processo até chegar no Cerrado Infinito, né? E aí, então, você fez um trabalho de pesquisa mesmo das espécies ruderais? Como é que foi essa história? Conta pra gente aí. Sim, algumas espécies, elas são ainda comuns na mente das pessoas, tipo, o capim rabo de burro. Todo mundo sabe que capim é esse. Até quem não sabe o nome, sabe, já viu esse capim. Ele é muito comum. Pessoal que tem sítio, que pega estrada, é aquele capim que no final dele são chumaço meio marrom, alaranjado, assim, né? Então tem plantas que já são meio de um contato. Outras são mais difíceis, né? Mas eu tenho uma grande vantagem, né? Assim, eu me propus a atuar como um tipo de artista viajante, um tipo de naturalista do século XVIII, esse tipo de coisa assim. Mas eu tenho uma vantagem em relação a eles, que eu tenho internet, tenho Google, então é muito fácil, né? Hoje tem até aplicativos que conseguem identificar algumas espécies, né? Não são muito bons, principalmente para o cerrado, mas alguma coisinha até que eles conseguem identificar. Mas aí tem uma rede de pessoas que também me ajuda. E aí vai assim. Já faz bastante tempo que eu tô nisso, né? Então você vai criando uma intimidade com as plantas. Eu converso muito com as plantas, né? Então, sabe, ter o convívio com elas. Então você começa a criar uma intimidade. Quando você vê uma planta nova que você não conhece, pelas características dela, você já sabe se ela está dentro do assunto ou não, se ela é do cerrado ou não, tá? Então, às vezes eu atiro antes e pergunto depois. Essa daqui é do cerrado, vou pegar umas sementes, vou fazer umas mudas, depois eu vou descobrir o nome dela e a história dela. E diz uma coisa, Daniel, como foi o passo, depois de toda essa bagagem, toda essa pesquisa, você chegar na Praça da Nascente e desenvolver aquele belíssimo trabalho, aquele trabalho maravilhoso que é o Cerrado Infinito? Você encontrou receptividade da vizinhança? Ou o pessoal falou, quem que é esse maluco que está plantando tudo bagunçado? Porque para quem não conhece, um leigo olha e fala, poxa vida, isso aqui é um matagal, e não vê a preciosidade daquela cobertura vegetal, sobretudo para as nossas abelhas nativas, para a nossa fauna, para as nossas aves que se alimentam daquelas sementes, buscam ali pólen, néctar,
Como foi esse ponto de mutação em você chegar ali numa praça descampada e plantar tudo aquele cerrado que você plantou, criando, então, o Cerrado Infinito? Cara, eu comecei a fazer essas pesquisas, vim fazendo, e eu sempre trazia umas plantas para casa. Aos poucos, aqui em casa, eu tô aqui no... Eu tenho uma laje aqui, um telhado verde. Era um telhado verde na época, agora é verde. Pode mostrar pra gente aí. O pessoal de casa tá ansioso para ver. E aí eu comecei a meio que colecionar essas plantas para poder desenhar, para poder entender melhor, né, ter o convívio com elas, e comecei a formar um jardim de cerrado aqui, aos poucos, né. Esse jardim, depois eu levei para uma galeria, a galeria que estava na época, que é a Galeria Virgílio, e eu fiz uma instalação, eu fiz a rampa de uma montanha. Era uma ideia de você olhar para essa rampa e imaginar a continuidade dela. Então fiz uma montanha, vamos dizer, uma subidinha de uma montanha de uns 2 metros de altura, algo assim. E aí você teria que imaginar o resto, né? E eu levei todo o meu jardim para lá. Ele ficou dentro da galeria, coloquei aparelhos lá, irrigação, luz, todo esse tipo de coisa. E o que acontece? Uma hora a exposição acaba, né? A exposição dura o quê? 40 dias, uma coisa assim. Então eu tinha que fazer algo com essas plantas. E o meu jardim, eu continuava a pesquisa, não via necessidade de trazê-las de volta aqui para casa. Eu queria levar para um lugar na rua. E aí a Praça da Nascente é uma praça muito interessante, que é aqui do lado de casa, que eu já tive essa ideia, né? Normalmente eu tenho as ideias, eu esqueço e depois de algum tempo, 1 ano, 2, eu retomo, né? Essa é uma praça muito interessante que me chamava muito a atenção. Ela tem umas formações rochosas, muito peculiares, muito típicas, que não existem mais por causa do urbanismo, né? Falei, nossa, ainda tem essas rochas aqui, né? E aí eu ficava vendo a terra daquela praça, falei, esse lugar já foi um cerrado, né? Então, quando eu peguei essas plantas, falei, vou levar para a Praça da Nascente. E aí comecei o projeto. Quando comecei o projeto, as pessoas, eu comecei ter um coletivo que é o Ocupe Abrace, que trabalha lá, né, que foi um dos principais responsáveis em revitalizar essa praça, que é uma praça bem judiada, assim. Acho que não eram só eles, eram mais pessoas, mas eles continuaram e estão até hoje lá, desenvolvendo os lagos, nascentes. Então, como eles estavam lá, eu pedi, né, perguntei, posso levar as plantas do cerrado e tudo, né? Eles adoraram a ideia, me ajudaram, e a gente começou o processo, limpando, tirando o gramado, preparando a terra para receber as plantas no final da exposição. O que acontece é que eu percebi rapidamente que ninguém entendia nada de cerrado. Absolutamente nada. A gente se desconectou completamente daqui. O cerrado, ele é uma vegetação que não tem nada a ver com a nossa cultura vegetal. A nossa cultura vegetal é uma cultura da agricultura, de cultivo, de terra preta, de humus e minhoca, de uma terra fértil, e toda aquela história de ativar a biologia, né? O cerrado tem a sua biologia, mas é diferente. É uma terra pobre, é uma terra que tem alumínio, ferro, elementos que não são bons para a maioria das plantas. É outro universo, né? E eu falei, putz, é um solo mais ácido, né? Totalmente. Então, eu fiquei pensando que só plantar o conjunto de plantas que eu tinha na galeria não ia dar certo, né? As pessoas que conheciam as plantas, por sua vez, elas olhavam e falavam, mas isso são pragas, são ervas daninhas, são plantas que invadem a minha roça e eu tenho que ficar tirando toda hora lá no sítio. Então as pessoas que conheciam viam as plantas como uma coisa ruim e as pessoas que viam as plantas como uma coisa boa não entendiam nada delas. Então eu percebi que eu teria que fazer um processo, algo que fosse contínuo, que eu pudesse continuar toda semana.
E daí que começou a ideia de fazer uma trilha. Eu mudei o objetivo, em vez de plantar as plantas simplesmente, a ideia era fazer uma trilha, plantando nas margens dessa trilha, e essa trilha ia crescendo conforme o interesse das pessoas. A trilha chegou agora a 160 metros. A área que ocupa é de 1.200 metros, uma coisa assim. Um pouco mais, eu perdi a conta já. Então já se formou a paisagem, né? E nesse período, o projeto já tem 5 anos, teve várias coisas, né? Desde os vizinhos mais velhos, pessoal que mora aqui nessa região da Pompeia, do Sumaré, há muitos anos, que começou a me contar histórias de infância com relação às plantas, né? Que comia araçá, né? Que fazia chá com carqueja, que a avó de não sei quem varria com o alecrim do campo, que fazia uma vassoura para varrer a rua. Então, cada planta tem uma história que se perdeu, que está se perdendo, né? E que os antigos, as pessoas mais antigas, elas têm memórias e histórias ainda sobre chás, da macela do campo, por exemplo. Então, foi muito lindo, assim, de ver esse pessoal bem velhinho revendo essas plantas de novo. Teve um velhinho que falou, não vejo essas plantas há uns 40 anos, sei lá, entendeu? Teve discussão de velhinhos para falar qual planta entrava ou não entrava no Cerrado Infinito, que tinha a ver com a praça ou não. Então tinha os velhinhos discutindo, eu sou mais velho que você, eu sei verdadeiras plantas que tinham aqui nessa paisagem, e discussões desse tipo, né? Foi engraçado de ver, né? E ao mesmo tempo, o projeto, no longo dos anos, ele foi trazendo essas plantas para o convívio, né? Das pessoas que atuam lá no Cerrado, que me ajudam a plantar, a reproduzir as espécies e tudo. Então já tem muita gente que tem um afeto, né, pelas plantas, pelo conjunto, né? E a molecada, né? A molecada vai lá, pira. Às vezes eu tô lá, vejo uns moleques falando o nome das plantas, correndo na trilha. Isso é muito legal, né? Aí chega os moleques, olha um rabo de burro, olha o barba de bode, olha a carqueja, não sei o quê. E eu, às vezes eu nem sei de onde é que eles buscaram essas informações. Tem algumas placas lá informativas no Cerrado, mas são poucas, eu vou colocar mais agora. Mas de alguma maneira o projeto foi reverberando, né? E as pessoas foram. Tem um site também que dá para ver algumas coisas, tal. Tem um livro que eu fiz, né? Mas a coisa começou a sair do meu. Eu não preciso estar lá mais, né? Não tenho um controle sobre isso. Isso aí já se popularizou, né? E isso que é legal de ver, porque a proposta é justamente criar convívio com essas plantas, relações, né? Trocar ideia, né? Eu converso com as plantas, converso literalmente, né? Posso parecer um maluco, mas eu também converso diariamente com as minhas e eu acho que louco é quem não conversa. Eu acho que está perdendo um tempo aí, porque os papos são bons. Só que são outros tipos de linguagem, né? Você sabe, né? E você citou o site, eu até vou pedir para o Lucas colocar então o site no ar aí para quem quiser acompanhar. E o Cerrado Infinito, você comentou comigo, está passando agora por um período de seca, né? A gente vem de uma estiagem grande, ele tem sofrido bastante, e você criou uma camiseta. Conta pra gente a história dessa camiseta, ela está sendo vendida por R$60. Quem quiser comprar, como é que faz? Pode falar pra gente um pouquinho, Daniel? Olha, o que acontece? Quarentena, Covid, todo mundo em casa, não dá para fazer a manutenção e ainda veio outono e primavera, que são épocas que as plantas ficam secas, não chove, né? Embora o Cerrado esteja adaptado, a esse clima de São Paulo, hoje em dia, o Cerrado é o invasor, é o contrário. A cidade está tomada por plantas exóticas. E você tem que fazer um controle biológico, porque algumas delas vão colonizar o Cerrado, você precisa ficar retirando, né? Algumas são mais sensíveis, outras são mais
robustas, outras dormem, elas perdem as folhas, parece que não tem nada, só vão começar a rebrotar agora na primavera, né? Então, isso também cria um aspecto que ainda culturalmente as pessoas não entenderam. O cerrado ele passa por um período em que ele fica seco, ele fica marrom, ele não fica verde. E muita gente acha que está morrendo, enfim. E quando tem essa percepção, a gente tem uma educação na rua, no espaço público, que assim, quando a coisa está abandonada, a gente relaxa e deixa mais abandonada ainda. Então o resultado foi que o Cerrado Infinito e a praça inteira, né, ficou cheia de lixo. Cheia de lixo. Além disso, tem algumas pessoas que roubam, levam plantas. Não precisava fazer isso, porque é só me pedir que eu dou algumas mudas, né? Mas enfim, quem não sabe, né? Algumas pessoas levam algumas plantas, às vezes tudo bem, mas às vezes são plantas muito raras e é difícil de conseguir, então isso é um problema também. E também tem sempre alguma outra pessoa que faz algum ato mais de vandalismo mesmo, né? Então, desde botar fogo nas plantas, arrancar pura e simplesmente, cortar as plantas, anelar as plantas. Às vezes até acho que algum ecologista estranho, porque às vezes são pessoas que entendem de plantas, né? As técnicas de destruição, elas são muito eficientes às vezes. Então, às vezes não é um vândalo qualquer, né? Assim, às vezes é alguém com algum propósito. Mas sei lá, eu tô lá, sempre aconteceu isso, desde o início do projeto. Eu acho que faz parte, uma fricção que o projeto provoca, né? Ele provoca outra maneira de ver essa relação com a natureza. As pessoas às vezes ficam incomodadas com algumas coisas que eu falo, como por exemplo, precisamos cortar essa árvore porque ela não é boa. E as pessoas têm a árvore não se mexe, né? Tudo bem, deixa a árvore, eu não vou entrar numas em relação a isso, mas às vezes, você sabe, né? Você cuida, por exemplo, de abelhas, né? Tem aquela árvore, né? Que as abelhas entram na flor para polinizar e morrem, né? Então, assim, existem várias espécies que a gente trouxe de fora. A espatódia. Exatamente. E elas ela é da África do Sul. Então, o resultado disso, sem gente para ajudar, sem eu poder ir, quarentena, todo mundo de Covid, tarará, é que depois dos 5 meses, 6 meses de quarentena aí, o Cerrado ficou bem judiado aí, né? Então, eu nunca monetizei nada do Cerrado, nunca cobrei nada, não vejo por aí, né? É um trabalho que eu faço, é um trabalho de arte, é claro que eu desenvolvo outras coisas a partir dele, mas o Cerrado em si é uma coisa que é uma contribuição minha para a cidade também, de certa forma, sabe? Só que eu lancei um livro e toda a venda do livro foi usada para manter o Cerrado, só que o livro acabou. Eu tenho poucos exemplares agora, né? Então eu fiquei pensando, criei uma camiseta, não sei se você pode mostrar aí, e a renda dessa camiseta para... O Lucas está mostrando aí, tá aí. Legal. A renda dessa camiseta é para justamente arrecadar um fundo para a gente restaurar o Cerrado, agora que está vindo a primavera, né? Aqui no meu viveiro eu desenvolvi várias mudas, já plantei um monte, agora eu vou começar um novo processo de desenvolver mais, e assim que der a gente voltar para esses encontros, né, para plantar, para vivenciar o Cerrado lá na praça, né? Essa camiseta é interessante, ela tem uma história, porque o meu trabalho, eu comecei a me interessar com as plantas a partir dessa árvore aí, né? É uma árvore que eu vi na rua, e com esse buraco, e aí que comecei a pensar nessa disputa. Mas isso aí foi uma poda da Eletropaulo, que faz aquelas podas priorizando a fiação, como é que foi? Sim, exatamente, isso é típico, né, das cidades do Brasil, né, em São Paulo, né, a pessoa planta uma árvore do lado do poste, ou perto do poste, ou coloca o poste perto da árvore, a gente nunca sabe o que vem antes, o que vem depois, ou vem ao mesmo tempo, não tem um planejamento das coisas direito, tem essa fiação, os caras vão fazer a poda para manter a fiação, só que eles sempre exageram, né?
sempre exageram, sempre é demais, né? Uma manutenção básica, ok, né? Mas eles querem economizar idas e tal, então em vez de podar todo mês um pouco, né? Eles vão a cada 6 meses fazer uma grande poda que às vezes mata a árvore, inclusive, né? E é isso que acontece. E aí eu vi uma árvore fantástica, maravilhosa, que era essa daí, com esse grande buraco no meio, né? E acho que ela ilustra, ela mostra bem essa nossa dificuldade de conviver com a natureza, com as plantas na cidade, né? Como que a gente utiliza todos os territórios, até os aéreos, né, para fazer as nossas atividades e deixa para lá e subjuga a vegetação, né? Então, esse é um trabalho que eu fiz há alguns anos, em algumas exposições, e no ano passado eles participaram na forma de estandartes da greve global do clima com um grupo um coletivo, né, que é o Fórum Verde Permanente. Foi bem legal colocar esse trabalho na rua, né? E aí a camiseta é uma maneira de estar na rua, com as pessoas usando, né? É uma boa maneira também. E Daniel, deixa eu te perguntar uma coisa. Errado. A gente tem visto, você acabou de falar que o Cerrado, ele sofre, então, agora nessa época de estiagem, com a ausência de chuvas, mas isso faz parte de um processo natural dele. E a gente tem sofrido, agora, levando isso para o Cerrado original, do Centro-Oeste e tudo mais, a gente tem sofrido muito com as queimadas e o sucateamento dos órgãos de fiscalização. A gente vê o IBAMA, o ICMBio com verbas cortadas, com demissão de servidores, e eu queria saber o que você acha, então, do atual governo executivo, que tem, de certa forma, colaborado para o extermínio do Cerrado. Cara, a destruição, ela começou desde sempre, né? Desde que o primeiro português veio aqui, né? Eu não vou querer entrar numas de política, no sentido, a culpa é toda da política atual, porque a anterior também destruía, né? Por mais que eu tenha visto vários avanços nessa questão específica do meio ambiente, não era boa. E a anterior também não era boa. E por sua vez a anterior era péssima. E por sua vez sempre foi assim. Só que temos que fazer um parênteses. Essa política atual é a pior de todas juntas. Porque ela não é nem uma política do meio ambiente, é uma política contra o meio ambiente. Né? Então, ano passado, as pessoas devem lembrar que São Paulo ficou preta, escura, porque queimavam a Amazônia, a fuligem chegou em São Paulo e o dia virou noite. E no dia seguinte todo mundo foi para Paulista e reclamou e tudo mais, mas depois de 2, 3 dias todo mundo voltou para casa. Achou que estava resolvido, não sei o que acontece. Acho que tem uma certa apatia das pessoas, um certo cansaço, né? Porque o problema não melhorou, ele piorou. A única coisa é que talvez eles não estejam queimando tanto e estejam cortando, passando corrente, sei lá que estratégia que eles mudaram, para a gente não ver de novo o céu virar noite, o dia virar noite. Mas a destruição esse ano já falaram que é muito maior que a do ano passado. Né? Então, assim, é um desastre completo. Quando comecei o projeto Cerrado Infinito, 5 anos atrás, se falava que o Cerrado poderia colapsar em torno de 13 anos, 10 anos. Tinha umas variações. E se falava que tinha sido destruída já em torno de 50% da área de Cerrado. Hoje, eu vejo se falar que foi destruído 40%. Ou seja, antes era mais, agora que estão destruindo mais é menos. É muito esquisito, entende? E a verdade é que esses números, eu não confio nem nos 50%. Para mim já destruíram muito mais do que isso. Entende? E também quando a gente pensa em números, a gente pensa em coisas do tipo um copo meio cheio ou meio vazio, né? Então eu tenho um pensamento positivo, otimista
já chegamos na metade, né? A questão é até que ponto ele se sustenta como um ecossistema e até que ponto ele colapsa. Eu acho que a gente já está na beira do colapso do Cerrado no Brasil, né? Tá ótimo, Daniel. Você que chegou agora ao final da nossa live, o Daniel vai responder as perguntas do pessoal de casa. Então, mande a sua pergunta, o que você quer saber sobre o Cerrado Infinito, o que você quer saber sobre essa trajetória artística do Daniel, é só enviar que, ao final, o Daniel vai responder essas perguntas. Se você chegou agora, dê o seu like, compartilhe essa live e também, se você não teve a oportunidade de assistir, não tem problema. Amanhã a live estará disponível no YouTube. É só acessar o canal Danilo Bifone, se inscrever e ativar o sininho. Daniel, eu gostaria de prosseguir, rapaz, falando um pouco sobre o movimento Descolonization. Eu queria que você situasse o movimento Descolonization, como foi, o que é o Descolonization, como você teve essa ideia. Fala um pouquinho para a gente. Descolonization não chamaria de um movimento, mas se você está falando, eu achei bonito, sei lá. Mas o que acontece? O cerrado que tem na praça, o Cerrado Infinito, ele não é um cerrado, porque ele não tem animais, ele não tem as interações biológicas que fariam com que ele fosse autossuficiente, tanto que a gente precisa fazer a manutenção dele, né? Para ele sobreviver, né? A gente modificou o ecossistema da cidade, né? Então, essa é a história. O que acontece? Eu sou artista e a proposta do Cerrado Infinito é uma proposta de cultura, né? De arte, né? De mudança da maneira de enxergar as coisas. E muitos artistas vieram me ajudar a fazer o trabalho do Cerrado Infinito. A gente fez tudo muito junto, assim, né? É um trabalho que não é feito por mim, é um trabalho que é feito por uma série de pessoas junto comigo, né? Então, eu nunca conseguiria fazer esse trabalho sozinho, né? E o que acontece? A gente conseguiu desenvolver a paisagem vegetal, mas a fauna, não. Então, a fauna se transformou nas pessoas. As pessoas que habitam o Cerrado Infinito seriam meio que a fauna do Cerrado Infinito, vamos dizer assim. E essas pessoas, em geral, são artistas. E aí a gente fica fazendo experimentos artísticos. A gente usa o Cerrado Infinito como um ateliê. Um ateliê, um laboratório aberto. Então, pessoas de botânica que vão lá, que se interessam pelas plantas, e outras são artistas, e a gente vai criando relações entre as duas coisas, e quando chega um determinado momento, a gente faz o descolonization, porque toda a história do Cerrado Infinito tem a ver com a ideia de a gente, por meio das plantas, mudar as sinapses aqui, as relações, as interações com a natureza, né? E a gente mudar a nossa maneira de ver as coisas, né? E a gente descolonizar a nossa relação com as plantas, né? Então, esses trabalhos de arte, de vários artistas que já se apresentaram lá, eles têm essa ideia, né? Eles têm fazem parte desse debate, né? E aí a gente faz o Descolonization, que na verdade é um piquenique de artistas e biólogos, botânicos e pessoas com assuntos interessantes para a gente debater. E a gente já fez 10, e no site tem um deles, eu vou colocar os próximos em breve, mas já dá para visualizar um dos eventos. Então tem várias pessoas interessantes. A Ana, que dança, a Letícia, que faz trabalho de arte sonora. Os Ervas Daninhas. Você já se apresentou né, com a banda, né, os Ervas Daninhas. Tem performance, o Hugo, a Cici, tem vários artistas, né? Eu não quero falar muito o nome porque vai faltar muitos, né? Sempre vou esquecer. Mas é muito legal. E agora, com a pandemia, a gente está pensando como que se resolve, né? Já que eu sei que as pessoas estão saindo na rua, hoje, agora estamos no feriado, está todo mundo indo para a praia, mas eu acho meio irresponsável convidar as pessoas para fazer um mutirão. Eu tenho ido no Cerrado, se alguém quiser ir lá me ajudar,
mexer com as plantas, entender, eu vou explicar com uma certa distância, tudo bonitinho, de máscara e tudo mais. Mas eu não quero ficar fazendo muita festa agora, porque acho que o momento não é propício, assim, né? Dá para ir lá, a gente pode combinar alguns passeios, algumas conversas, mas ainda estou pensando como resolver a questão dos mutirões e do Descolonization, porque enquanto não se resolver a questão do vírus, é complicado, né? Eu mesmo, eu até recebi umas mensagens no começo da live aqui, dizendo quando eu vou cortar o cabelo, que meu cabelo tá enorme. E eu já gostaria de responder para o pessoal que perguntou, é que isso é um movimento de resistência, é um descolonization também, para que a gente Sim. tenha, então, uma vacina. Eu não estou saindo de casa, os plantios, as atividades do Muda Moca estão suspensas, a gente acaba reunindo uma quantidade muito grande de pessoas. E eu acho também, assim como você, Daniel, eu acho muito prematuro ainda sair para fazer alguma atividade externa agora, menos que seja pontual dessa forma como que você está fazendo. Mas eu mesmo, pessoalmente, eu tenho a questão da minha mãe, que é idosa, que habita comigo, então eu não tenho saído para nada. E não vejo com bons olhos o pessoal saindo, indo para a praia. Eu vi ontem no noticiário as estradas lotadas. Isso aí, de certa forma, me deixa muito apreensivo. Esse negacionismo com a ciência por parte dos nossos governantes. E é dessa forma que a gente vê também como o nosso meio ambiente é deixado em segundo plano. Não só no cuidado com a vegetação, mas no cuidado com as próprias pessoas que integram esse meio ambiente. É a questão cultural brasileira, eu entendo, né? É difícil ficar em casa, né? Tem muita gente, uma boa parte da população, a maioria, que não consegue fazer a quarentena também. Então, tem umas questões que são problemas que a gente já tinha anteriormente à pandemia, né? E que a gente não resolve, né? Então, assim, também não estou querendo julgar ninguém. Eu acho que quem acha que pode sair na rua e que é seguro e que vai se cuidar, tá tudo certo, né? A essa altura do campeonato não tem também muito mais o que fazer, né? O vírus já se alastrou de uma forma irreversível, né? Isso dependia muito do começo, né? Das atitudes dos governos, principalmente o presidente, né? A anta do Bolsonaro, desculpa falar os bolsomínios aí, mas também não gosto de vocês, então tudo bem. O Bolsonaro ele foi irresponsável, né? Ele manteve essa fricção constante, né? Esse desgaste, ele cansou todo mundo, né? Por uma coisa que talvez se tivesse sido feita com um pouco mais de calma, né? Se ele tivesse ajudado os governadores em vez de se contrapor, talvez agora a gente poderia estar indo na praia com certas restrições, com as restrições que a gente está tomando, né? Mas com menos mortes, teria morrido menos gente, né? Eu acho que a principal questão aqui é se entender que morreram mais do que uma bomba atômica de pessoas no Brasil, né? Morreu muita gente, mais do que a Guerra do Paraguai, mais do que sei lá quanto, entendeu? E é muita gente que morreu, muita gente que ainda vai morrer, né? Então, o país é meio caótico, a gente está num mau momento no país, mas é isso, pensar um pouco no geral, né? Porque também esse vírus também não escolhe, né? Não escolhe, ele te pega de qualquer jeito se você vacilar, né? Tá Mas é ótimo, isso. Daniel. É papo morto, né? Porque as pessoas estão na rua, então acho que um papo meio que morreu, assim, né? É um assunto meio já passou. E, Daniel, a gente está chegando no finalzinho do nosso programa e a gente tem uma pergunta aqui para você, a pergunta do Vinícius Xavier. O Vinícius pergunta: eu gostaria de saber o que é o Cerrado Infinito. Ele é uma praça, é um espaço dentro da praça que você reconstrói com espécies do Cerrado. Explica mais um pouquinho aí para o Vinícius, que deve ter perdido a explicação. Olha, o Cerrado Infinito é tipo assim. A Praça da Nascente é um lugar muito especial na cidade, porque ela ainda mantém
uma atividade da geologia típica do Cerrado. Ela fica no Sumaré, né? E o Sumaré é uma área de cerrado cheia de colinas e que tem um tipo de composição geológica que absorve água. E de maneira que a praça tem muitas nascentes. Ali começa o rio, o córrego do Água Preta, que vai chegar lá no rio Tietê e tal, né? Então a praça já é um universo em si. E o Cerrado Infinito é um lugar no meio da praça, é uma trilha no meio de uma área de plantas que a gente colocou lá, que recompõe a paisagem do Cerrado como era em São Paulo antigamente, como era no Sumaré. Então, o projeto do Cerrado Infinito, ele traz de volta para a praça a visualidade natural dela antes dela ser praça, antes da cidade, né? E a ideia é que esse cerrado se mantenha e dentro das possibilidades ele até cresça na praça, né? Mas isso não é uma vontade minha, é uma vontade coletiva, né? Eu não posso transformar a praça num cerrado sozinho, né? Eu preciso de pessoas que queiram que isso aconteça, que entendam isso como uma coisa positiva, boa para a praça, boa para a cidade, boa para a natureza, boa para as águas, para preservar as nascentes, né? O cerrado ele capta a água da chuva, ele é a vegetação principal que traz água, né? Então, o Cerrado Infinito na Praça da Nascente, ele tem um poder simbólico muito grande, né? Em São Paulo, que é um lugar que tem muita gente, né? É a principal cidade do Brasil, assim, em termos de quantidade de eleitores, por exemplo, para votarem em pessoas, já que a gente vai falando de política, né? Para das próximas eleições votarem em pessoas que têm um compromisso maior com essas questões, que vão afetar cada vez mais a gente, né? Então, assim, acho que a questão do Cerrado Infinito e da Praça da Nascente é essa, né? Então, não sei se eu respondi bem a pergunta dele, mas... Não, tá ótimo, tá perfeito. Ele tem que visitar para responder a pergunta. Acho que é melhor olhar do que eu tentar explicar rapidamente. Tá ótimo, já tá feito o convite aí para o Vinícius conhecer o Cerrado Infinito. A próxima pergunta é do Lucas de Sá. O Lucas deseja boa tarde a todos e ele gostaria de saber como eu posso fazer para colaborar com o projeto do Cerrado Infinito. Olha, Lucas, você pode comprar camiseta. Ainda tem alguns livros disponíveis, estão acabando. O livro é esse aqui. Vou fazer um merchandising, mas é por uma boa causa. É manter Fica o projeto. à vontade, pode aproveitar o espaço aí para fazer a propaganda que quiser. Por exemplo, eu sou apaixonado por essa planta, é a minha planta favorita. E aqui, por exemplo, eu tenho ela. Eu estou no meu viveiro, né? Vou mostrar um pouquinho do meu viveiro. Essa aqui é a planta. Dá para ver? Dá, né? Então, eu cultivo as plantas, estão todas aqui, estão lá na praça. Você pode me ajudar indo lá, me ajudando a plantar, me ajudando a fazer a manutenção, comprando a camiseta, comprando livro, lendo, entendendo a questão do cerrado, falando com as pessoas sobre esse assunto. É isso. Se quiser me mandar um e-mail, quiser bater um papo, não sei como você faz aí, Danilo, mas você pega o telefone dele, o e-mail e entra em contato. A gente combina um dia com cuidado, ir lá no Cerrado Infinito, vou explicando o projeto, e se achar que vale a pena, vai lá me ajudar a pegar na enxada, mexer com a terra. Agora, nessa época pós-quarentena, acho que as pessoas devem estar muito afim de mexer com terra, né? Então, quem quiser, o convite está feito. A gente tenta fazer isso de uma maneira organizada, poucas pessoas por vez, não sei. Ainda tem que resolver essa questão, como voltar às atividades do Cerrado, né? Muita gente me pergunta ainda, não sei. Mas vamos tentando. Ótimo. Tá ótimo, Daniel. A última pergunta é da Beatriz de Paula Souza, minha querida amiga Bia,
que é professora de psicologia da Faculdade de Psicologia da USP. É muito querida, ela participa voluntariamente do Muda Moca também, já esteve diversas vezes no Cerrado Infinito, inclusive na apresentação dos Ervas Daninhas. A Bia pergunta, vai ter nova edição do seu livro? Olha, o livro, assim, é uma editora independente, né? E a gente pegou toda a verba, tudo que a gente ganhou com o livro, a gente usou no Cerrado, virou capim, literalmente, o dinheiro que a gente. E não tem como fazer uma reedição no momento. A gente pensa em achar formas de conseguir fazer uma nova reedição. E, ao mesmo tempo, já estou fazendo o segundo livro, então também daqui a pouco, se eu conseguir, já lanço o segundo também. Quem sabe a gente tem 2 livros daqui a pouco. Vamos ver. Tá ótimo, Daniel. Foi um prazer imenso contar. Você realmente é um poço de conhecimento e um ativista de primeira, assim. Eu me inspiro muito no seu trabalho aqui no Muda Moca e tenho muito orgulho em ser seu amigo, antes de mais nada, seu admirador. Eu agradeço a sua presença mais uma vez aqui conosco. E você que está acompanhando a live do Danilo Bifone, chegou agora? Não tem problema. Deixe o seu like para ajudar, mas amanhã ela estará disponível no YouTube. É só acessar o canal do Danilo Bifone, se inscrever e ativar o sininho. Lá você vai ter essa live interessantíssima do Daniel Cabaleiro e mais umas outras lives que a gente tem feito todos os sábados, sempre a 1 hora. Você que acompanhou, meu muito obrigado. E se puder, fique em casa. Se tiver de sair, use máscara. Valeu, Daniel. Obrigado. Valeu, Danilo. Prazer, viu? Valeu, galera. Até mais. Tchau, tchau.